né? Quero agradecer a presidente da ABCP, que imediatamente nos deu todo o apoio para a concretização dessa iniciativa, e também agradecer ao Rafael Burgos, da área de comunicação da ABCP, que não só fez toda essa divulgação, mas está nos ajudando agora a resolver também os problemas tecnológicos, né, para transmitir, e depois esse encontro vai ficar disponível no canal do YouTube da ABCP. Tá? Antes de passar a palavra para o Javier, que vai apresentar então nossos palestrantes de hoje, né? A gente vai começar com uma discussão sobre a política externa do governo Bolsonaro, né, com 2 especialistas em análise de política externa, que têm acompanhado, escrito vários artigos sobre o tema. Quero parabenizar o Javier pelo nascimento do Gabriel, que veio fazer companhia aí para o Joaquim nessa semana, né? E bom que você pôde agora estar com a gente, né? Então, eu passo a palavra para você, Javier. Muito obrigado a todos e todas. Boa tarde. Obrigado, Janina, pela apresentação. Realmente é uma satisfação pessoal e agora profissional, né? Juntas, participar com vocês, amigos e colegas, que tanto admiro nessa cooperação entre as 2 áreas temáticas da ABCP, né? Política internacional e política externa. Apresentamos um de cada área, né, Janina? E, bom, em primeiro lugar, agradecer a terem aceito o convite 2 queridos colegas, que vou apresentar agora, de maneira formal, que admiro muito e aprendo muito nessa temática tão importante, né, da política externa, e especificamente política externa do governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, eu queria apresentar a amiga e colega professora Miriam Gomes Saraiva, que tem graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro, mestrado em Relações Internacionais pela PUC Rio também, e doutorado em Ciência Política pela Universidade Complutense de Madrid. Foi Visiting Fellow no Instituto Universitário Europeu, em Florença, Itália, Fellow da Cátedra Rio Branco na Universidade de Oxford, é professora titular e pró-cientista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Departamento de Relações Internacionais. Temos também outro amigo aqui de Minas e colega, o professor Davison Belém Lopes, que tem graduação em Relações Internacionais da PUC Minas, mestrado na UFMG e doutorado em Ciência Política pelo IESP. É professor associado de Política Internacional e Comparada na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi pesquisador visitante no German Institute of Global and Area Studies, Hamburgo, Alemanha, e professor visitante da Université Catholique de Louvain, Bélgica. Atualmente é diretor adjunto de Relações Internacionais da UFMG. É uma honra, um prazer compartilhar com vocês a palestra. Vocês terão 20 minutos para apresentar e vou passar a palavra, sem mais delongas, para a professora Miriam Saraiva. Bem-vindos aqui. Temos participantes. Miriam, microfone. Eu vou desligar o microfone, por favor, peço a todo mundo desligar. E depois passamos a palavra para o professor Davis. Obrigado. Bom, obrigada, Javier. Bom, queria agradecer o convite, Janina, Mônica, Marcelo. Para mim é um prazer também estar aqui com vocês, dividir a mesa com o Davison, que é embora mais jovem que eu, segundo ele disse há pouco tempo, bastante competente, que eu também admiro muito. E sobre um tema que está, digamos, efervescente, né? Porque é um tema de momento e que está causando não somente interesse, mas mobilização política e todo um esforço por parte da comunidade acadêmica de refletir junto da sociedade em termos gerais essa política externa tão, digamos, singular, né? Como veremos daqui para frente. Na minha apresentação, eu vou tentar apresentar umas coisas mais gerais sobre o processo de formulação e
como isso impacta em algumas características da política externa do governo de Bolsonaro. Né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar são características do próprio governo que têm um impacto direto sobre a política externa. E quais características são essas? A primeira que eu destaco é a variedade de grupos pertencentes à coalizão de governo e que são grupos novos, digo novos estreantes da política e grupos autônomos entre si, né? Grupos que não necessariamente pertencem, né, ao mesmo background. E eu marquei alguns grupos, né, que eu chamei de ideológicos, que depois podemos chamar de negacionistas também, se quisermos, mas são os representantes típicos, né, da extrema-direita, os militares, os evangélicos, liberais na economia, né, seguindo aí o Paulo Guedes, os ruralistas, em termos gerais, aqueles que são pró-armas, os anticorrupção, né, com a base na Lava Jato, tudo isso com a liderança, né, de um presidente, né, que é o Bolsonaro, mas que não necessariamente esses grupos se entrecruzam, né, estão sob a mesma liderança, mas são autônomos. A segunda questão é a cara que o governo apresenta. Né? Primeiro, o governo ele é uma pequena mistura, né, singular, de um lado, de liberalização econômica, ou pelo menos tentativas de violência na oratória, que é um governo bastante forte, né, na sua oratória, sobretudo nas redes sociais, e uma mentalidade bastante conservadora no que diz respeito aos costumes. E a terceira característica é o perfil antidemocrático que o governo tem, quer dizer, esse perfil antidemocrático, ele significa que existem atritos do governo com as instituições próprias do regime democrático, quer dizer, judiciário, legislativo, outros poderes conformados. Bom, como é que isso vai pegar na pele, né? A primeira coisa que eu tenho a dizer, né, que isso talvez o Davison trabalhe melhor mais adiante, mas é que o primeiro passo, né, para dar um perfil particular à política externa foi a escolha de um chanceler, né, próximo ao que eu chamei de ideológicos, né, ou negacionista, e que tinha poucos seguidores no Itamaraty. Então, não foi escolhida uma facção, um grupo do Ministério, mas uma pessoa que tinha poucos seguidores. E segundo, ainda na primeira semana de governo, o presidente busca desmontar ou pelo menos modificar as regras do Itamaraty no que diz respeito à hierarquia e à participação de pessoas de fora do corpo diplomático no processo do próprio Ministério. Bom, isso é o pré-anúncio, quer dizer, de um certo desmonte do que foi o processo decisório anterior. Então, o policy making propriamente da política externa do Bolsonaro, ele passou a ser, como é que eu vou dizer, fragmentado, né, em grande parte, onde você tem a dimensão ideológica, né, negacionista, que é composta basicamente pelo Bolsonaro, a família dele, o Olavo de Carvalho, que no início dava diversos palpites, o chanceler, o Ernesto Araújo, e o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Um outro grupo são conservadores, né? Não que os primeiros não sejam, mas grupos basicamente oriundos das igrejas evangélicas e que têm como foco principal o conservadorismo de costumes. Esses são mais ideológicos, digamos. E, por outro lado, a gente tem setores que são um pouco mais pragmáticos. O que eu chamo de pragmáticos? São setores que são orientados para interesses específicos próprios, que eles querem defender e, através disso, conseguir benefícios. Né? Então, são militares, é o Ministério da Agricultura, né, representando os ruralistas, e muitas vezes parte do Congresso, também opina nesse sentido. Então, quer dizer,
A PEB, né, a nova política externa do Bolsonaro, ela vai ser um resultado de equilíbrios, por um lado, entre ideológicos e pragmáticos, né, com foco em uma política externa segmentada, onde cada grupo busca atuar, formular e, inclusive, implementar em algumas circunstâncias a sua área específica de interesse. Bom, portanto, quer dizer, o Itamaraty, né, ele vai deixando de ser o lugar central de confluência dos diferentes formuladores da política externa. Nem vou comentar o próprio chanceler, mas muitas vezes o Itamaraty ele perde a conexão com setores mais ou conservadores, evangélicos, militares ou ruralistas. Quais são as áreas que cada um busca defender, digamos? Os conservadores ou evangélicos, eles focam mais nos direitos humanos, né? Todo o debate internacional sobre direitos humanos. Os grupos evangélicos também dão importância à aproximação com Israel, né, em funções religiosas. Depois vem, contra a defesa do meio ambiente, você tem negacionistas, militares, que aí coincidem, e muitos grupos que eu chamo aqui de infralegais da Amazônia. Aí entram garimpeiros, madeireiros e outros dessa circunstância. O alinhamento ideológico com os Estados Unidos, que é uma questão própria também dos negacionistas, eu diria alinhamento ideológico com Donald Trump, né? Não se saberá quando muda o governo. O combate às organizações multilaterais ipso facto, por serem multilaterais, é basicamente feito por conservadores em seus votos e os negacionistas, que muitas vezes atritam, né, com as organizações através do bloqueio de agenda, como o que acontece em questões, ou quase aconteceu com questões de direitos humanos, e os votos sistematicamente minoritários, contra a dinâmica própria das organizações. Depois tem a questão da abertura da economia, que é outra área levada adiante pelos liberais, pelos ultraliberais da área econômica, que busca acordos de livre comércio, e exportação de commodities, que é levada adiante pelos ruralistas, e o Mercosul, em particular, no que diz respeito apenas às negociações de livre comércio, aqueles que são os liberais. Essa política externa tem um caráter, né, que foi apresentado, que eu acho interessante chamar a atenção para dar um exemplo, um caráter populista, que Guilherme Casarões, já em algumas lives, né, ele falou essa questão e destacou, né, como característica do caráter populista a busca de soluções fáceis, a diplomacia das redes sociais e a política externa vista como um conflito entre opostos. Isso a gente vai ver em muitos exemplos, né, no decorrer da política externa, e que, em função da própria segmentação da política externa, cada um, com as suas redes ou com os seus inimigos, ele atua em determinada área. Como exemplo, a gente tem os comentários feitos, né, não somente em redes sociais, mas na mídia impressa também, mídia mais tradicional, contra países vizinhos, opções políticas de países vizinhos, defesa de ditaduras, que é uma forma, né, de comunicação direta. E no que diz respeito a agressões, digamos, aos inimigos, você tem agressões do presidente francês, como no caso da Amazônia, e os votos sem fundamento pragmático, como eu chamo, que é, por exemplo, o caso do Irã, né? Colocar a Guarda Revolucionária como terrorista. Bom, quais são as consequências, né, desse perfil de política externa? O que eu chamo de queima de pontes construídas no tempo e isolamento. São as duas consequências que está trazendo ao país. Tá? Então, eu vou pegar aqui os temas, digamos, contemplados, né, que a política externa busca seguir, os temas que eram prioritários em política externa anterior e deixaram de sê-lo, os temas controversos,
os temas sem resposta externa. Tá? Os temas contemplados, né, onde há grupos da coalizão de governo com interesses reais. Novos aliados é uma opção, né? Opção por parceria não com estados, mas com governos de extrema-direita, que, aliás, são transitórios, né? Então podem se modificar, assim como o combate aos governos de esquerda, sejam eles Venezuela, Cuba e outros, assim como rivais dos Estados Unidos. O combate com governos de esquerda e com rivais dos Estados Unidos. Um exemplo é onde, no caso latino-americano, onde você tem uma mudança de aliados ou uma perda de um aliado, é o exemplo da Argentina, que deixa de ser um parceiro estratégico brasileiro por eleição do Alberto Fernandes, e o nível das relações entre os dois países, que sempre, nos últimos 30 anos, tiveram um papel tão importante na estabilidade regional, chegou ao pior possível. E, por outro lado, também, como a mudança de parceiros, os novos aliados, a busca de aproximação com governos de direita. Embora, muitas vezes, quer dizer, não apenas extrema-direita, mas Colômbia, Chile, governos com os quais tem mais identidade. Bom, temas que pertenciam ao arco de prioridades historicamente na política externa brasileira e deixam de sê-lo, né? E eu peguei como principal área, antiga área de prioridade, que deixa de ser a América do Sul. Seja as experiências de integração, sejam as relações com os países vizinhos, nos dois sentidos. Por que deixa de ser prioritária? Quais são os grupos da coalizão de governo com interesses reais na região? Dos citados, né? Evangélicos, negacionistas, não tenha um grupo com particular interesse que toca adiante as relações com a América do Sul. Em seguida, tem outro elemento que também contribuiu para acabar com tirar do papel de prioridade, a falta de interesse brasileira por liderança e por seus custos, assim como a falta de interesse dos vizinhos por serem liderados, tanto pelas dificuldades de tratar com o governo brasileiro, por seu comportamento errático, né, do seu chanceler e do seu presidente, quanto alguns riscos, né, e temores no que diz respeito às ameaças ao regime democrático. Depois, no que diz respeito à atuação brasileira pela substituição da Unasul pelo Prosul, é um outro indicativo da falta de importância, e mais, falta de relevância do Prosul para a política externa brasileira. Na tentativa do governo de Piñera, presidente chileno, de montar um diálogo virtual para debater os temas da pandemia, o presidente Bolsonaro não atendeu e não se fez presente. Depois, a falta de interesse econômico demonstrado pela região. Tá? Teve redução de comércio, redução nos investimentos e a saída unilateral e sem maiores explicações do Brasil do convênio de créditos recíprocos da ALAD. Ou seja, uma coisa criada já nos anos 60 e que o governo brasileiro saiu sem maiores explicações nem a público nem em debates internos. No que diz respeito ao Uruguai, é um caso interessante, também na América do Sul, porque, embora tenha sido eleito um presidente à direita, apoiado, pelo menos preferido pelo governo Bolsonaro, esse presidente tratou de manter distância à medida que mantinha, né, identificando talvez problemas de uma relação mais próxima. E, por fim, a ausência de um consenso quanto ao funcionamento do Mercosul, que a gente vê, que é a ideia do livre comércio, por um lado, em contraposição a uma visão mais de proteção industrial, que é a do presidente argentino. Bom, temas controversos. Os temas controversos, no caso da política externa brasileira, eles causaram, digamos, paralisia. Quando você tem uma divergência
dois grupos ou mais, né, da coalizão, no que diz respeito a um tema, o país fica paralisado em sua política externa. Primeiro exemplo, China. Agressões, algumas agressões verbais, mas é o principal parceiro econômico. Resultado é que acaba que não tem uma posição definida ou clara sobre o parceiro. A concorrência dos Estados Unidos com a China, onde você tem a identidade política dos negacionistas com os Estados Unidos, os interesses econômicos de outros grupos, né, como ruralistas e algumas simpatias militares pela China. Empate. O Brasil também não toma posições. Venezuela. Os mais ideológicos que foram a favor de uma intervenção, os militares foram contra a intervenção. Resultado: o Brasil está bastante baixo o perfil em relação à Venezuela, no que diz respeito, inclusive, às instituições internacionais e à política regional. Transferência da embaixada para Jerusalém. Evangélicos versus exportadores de commodities. O resultado foi um escritório de negócios que também não funciona, a falta de ação. União Europeia. Os liberais a favor do acordo União Europeia-Mercosul contra os ideológicos e militares por questões da Amazônia e os conservadores e evangélicos por questões de direitos humanos. Ou seja, os países europeus têm divergido sistematicamente do Brasil em seus votos no Conselho de Direitos Humanos, causando mal-estar e atritos. Então, em relação à Europa, também, empate, você não tem uma visão, em tese, nem a positiva nem a negativa, não é. Bom, temas sem resposta. Externa. É um principal, a suposta parceria-chave com os Estados Unidos. Sabemos que o Brasil tem uma parceria-chave com os Estados Unidos. Agora, se a inversa também existe, aí já não sabemos. Porque até agora a parceria brasileira, embora alguns atores políticos tenham respondido muito positivamente ao caso, ao Brasil, em termos concretos, você não tem retorno, não tem ganhos tangíveis. Então, a gente não sabe bem, seria parceria. E, por fim, temas novos, com divisões na coalizão e enfrentamento com atores políticos e econômicos. Quais são os temas que apareceram recentemente e que causaram enfrentamentos internos, não somente dentro da coalizão, mas com outros atores políticos? O trato da Covid, né, que você tem. Houve divergências inicialmente dentro do governo e depois passou essas divergências ao governo com atores subnacionais e atores do Congresso. Então, você tem divergências gerais. E a Amazônia? A Amazônia, eu digo recentemente, não que o problema não existisse, o problema já vem, né, de muito tempo, no governo Bolsonaro, pelo menos no ano passado. Mas, pela primeira vez, o somatório de negacionistas, militares e infralegais que davam suporte para, digamos, a destruição da Amazônia e os problemas que diz respeito ao meio ambiente, agora tem parte do empresariado, parte dos ruralistas e investidores externos que estão fazendo um contrapeso à política que estava em curso, na política atual do governo. Então, esses temas também são temas que, projetados para o exterior, são muito negativos, porque eles projetam uma visão de um Estado fragmentado e dividido e sem, digamos, controle da sua própria política. Por fim, a crise da Covid. Né? O que isso trouxe? Primeiro, o total desencontro na região, e ainda pior, entre o Brasil e seus países vizinhos. Né? Na dimensão regional, você tem, primeiro, a ausência de parceiros consolidados, incluindo os supostos parceiros originais Chile e Colômbia, né, do governo Bolsonaro. O Chile, o Bolsonaro não atendeu a chamada de Pinheira, do ProSul, e nem tem interagido com a Colômbia, que tem diversos atritos na fronteira. O governo colombiano acredita que o Brasil está exportando
a doença. Está deixando transpassar para, sobretudo, Letícia, que é a cidade colombiana que fica na fronteira. Depois, o resultado foi o fechamento das fronteiras, no momento que era para justamente ter cooperação, fechamento das fronteiras, afastamento dos países vizinhos, por um lado, temerosos, né, da forma, né, que o governo Bolsonaro trata a doença, ou seja, de forma irregular e sem um consenso, e, por outro, pelo alto número de contagiados. E depois, por fim, o Brasil, além de não ser liderança e não querer sê-lo, passa a ser visto como um país difícil de tratar. Então, onde se melhor virar as costas para não ter problemas. Qualquer interação pode chegar a ser problemática. Bom, na dimensão internacional, o negacionismo e o comportamento confrontativo com os governadores, que o governo central ele tem assumido, tem trazido graves prejuízos à imagem que o Brasil tem no exterior e ao nível de confiança que possa ter. E, por fim, também o enfrentamento com as organizações internacionais do governo brasileiro, mas sequer dele todo. Alguns ministros de saúde não confrontavam com a OMS, muitos pesquisadores não confrontam, o governo, porém, sim. Por fim, com essa política externa fragmentada, segmentada, com interesses muitas vezes em confronto um com o outro, e mostrando um governo mesmo formado de uma coalizão de autônomos. O que ela aponta para o futuro no cenário pós-pandemia? Primeiro, eu não sei quem vai estar presidindo o país, né, quando acabar a crise da quarentena, da pandemia. Teremos que... Não sei quando acabará a pandemia, bem dizer. Então, eu não posso calcular. No entanto, mesmo que haja quando houver uma mudança de governo, a política externa brasileira não retorna para o que ela foi antes. Não é assim, bom, acabou esse governo, volta ao paradigma do anterior. As coisas não são assim tão simples, por dois motivos. Primeiro, que teve uma desconstrução da confiança, né, durante esse governo. E a desconstrução ela não é constituída com a mudança de governo. Por que motivo? Porque o que retira a confiança é a possibilidade que este governo retorne, não a figura do presidente Bolsonaro, mas que esta ideia negacionista, de extrema-direita, retorne. Se é um paradigma que aparece uma vez, pode aparecer uma segunda, uma terceira, uma quarta. Né? Enquanto nunca existiu, as pessoas não ficam especulando. A partir que existe, passa a ser parte integrante, porque houve eleitores, o regime é democrático. E a segunda questão, que também fica mais para o Davison, que vai pegar agora, provavelmente, são os novos atores, formuladores e implementadores de política externa que já estão instalados. Então, quem vai mandá-los sair e devolver a centralidade ao Itamaraty? Itamaraty é eleitor? Então, como que se vai retomar, né, esse controle, de certa forma, uma certa articulação que Itamaraty tinha da política externa? São basicamente isso, aberta para perguntas e depois do Darcy. Muito obrigado, Miriam. Eu tomei nota, tenho várias questões que ficaram no ar também. Eu peço aos participantes, quem tiver questões, eu vou tomar nota aqui no chat, tá? E depois da fala do professor Davison, eu leio para eles, tá? Porque para que não tenham problema aí. Ok? Davison, a palavra é contigo. Javier, muito obrigado pela apresentação generosa. Eu quero abraçar todos os coordenadores de área temática, Janina, o Marcelo, a Mônica e o Ravi, e falar da minha alegria enorme de compartilhar essa ocasião com a Miriam também. Muito feliz de poder fazer essa conversa, de propor alguns pontos para o debate, e me beneficio muito de falar depois da professora Miriam Saraiva, que fez uma síntese brilhante, e não só da política externa brasileira, mas também pensando o nosso lugar na região. Então, de fato, ela pavimentou o caminho para eu poder explorar alguns pontos mais tópicos da política externa brasileira. Eu vou compartilhar uma apresentação
que a gente consiga debater com mais profundidade algumas questões. Bom, vamos lá. Imagino que todos estejam vendo. Está visível? Sim, né? Ótimo. Essa capa da apresentação já é uma provocação, porque dá uma pontada no coração ver Bolsonaro no púlpito da ONU, mas é o que temos para hoje. É o chefe de Estado do Brasil, nosso representante, primeiro mandatário, e ele, naturalmente, constitucionalmente, é quem conduz a política externa brasileira. Vamos lá. Eu quero me centrar em 4 grandes questões, e eu vou me policiar aqui para não atropelar, enfim, para não ser muito acelerado na exposição dos pontos, mas também para não ser demasiado lento e ultrapassar os 20 minutos de tempo. Então vamos lá. São 4 grandes pontos. O primeiro, eu tive a ocasião de expor, eu vou mais rápido aqui. 2 meses atrás, eu recebi um convite que também me envaideceu muito, como este de hoje, eu fui convidado pela ABRI para falar sobre a política externa de Bolsonaro, e comecei a cavar um pouco, a tentar entender o que a rigor caracterizava a gestão de política externa do governo Bolsonaro. Desenvolvi, juntamente com meus orientandos e membros do grupo de pesquisa nosso, da UFMG, RIPERP, algumas possibilidades interpretativas a partir de gráficos, de dados que foram compilados e tratados. Estes gráficos aqui, Thales Carvalho que desenvolveu, e eu vou passar muito rapidamente, mas eu quero frisar alguns pontos. Primeiro, esse é o gráfico relativo ao padrão de voto do Brasil na Assembleia Geral da ONU de 45 ou 46, quando foi a primeira sessão da Assembleia Geral, até 2019, primeiro ano de governo Bolsonaro. São 2 linhas aí. A linha de cima diz respeito à similaridade de votos do Brasil com a China, a linha de baixo, similaridade de votos do Brasil com os Estados Unidos da América, isso ao longo do tempo. Então, vocês notem que tem uma variância grande. A partir aí do início dos anos 70, a China, que havia, de certa forma, de modo prático, estava fora do jogo, não é? A representação chinesa era de Formosa, era de Taiwan, então a China volta para o jogo, a China continental. Então, a partir do início dos anos 70, a gente tem uma possibilidade de comparar qual que é a proximidade relativa dos votos do Brasil na ONU em relação à China e em relação aos Estados Unidos. Muita gente se assusta, e não é o caso aqui dessa audiência, porque todos são, enfim, especialistas, mas tem gente que se espanta ao notar que o Brasil, historicamente, votou mais com a China do que com os Estados Unidos. Natural. A nossa realidade, historicamente, é de país em desenvolvimento, e havia uma proximidade das posições, porque as pautas eram muito mais próximas, né, de Brasil e República Popular da China. Ainda assim, se pode notar que, ao longo do tempo, o Brasil votou mais próximo dos Estados Unidos ou menos próximo. Eu quero chamar atenção para os últimos pontinhos dessa sequência. Dizem respeito ao ano de 2019, Bolsonaro. O Brasil, nitidamente, se distancia da China. É o último ponto, ele está até separado da sequência. O Brasil passa a votar mais próximo dos Estados Unidos e fica mais distante da China. Isso para o agregado dos temas que são apreciados pela Assembleia Geral da ONU. Então, esse aí é, digamos, um índice geral. A gente pode percorrer algumas temáticas, eu vou fazer isso muito rapidamente aqui. Por exemplo, desenvolvimento econômico. Não mudou muito a posição do Brasil no ano de 2019, quando Bolsonaro chega à presidência, não é? Isso é importante porque alguém poderia imaginar que, com a chegada dos liberais, de Paulo Guedes, o Brasil talvez assumisse uma posição escancaradamente liberal na política externa, e isso não é respaldado pelos dados. O Brasil é, ou está onde sempre esteve, um país que tem uma política de comércio exterior, uma política externa econômica com uma dose de protecionismo e que prima por impedir
a importação de certos gêneros, ou seja, dificultar, protegendo a sua indústria, protegendo alguns setores da sua economia, por um lado, e promovendo exportações, por outro, de alguns setores. Então, não mudou muito nas votações brasileiras na ONU na temática da economia. Não mudou muito também na política nuclear. Eu resgatei política nuclear como um indicador que, digamos, seria próximo ao coração dos militares, que são fortemente presentes no governo brasileiro. O governo brasileiro hoje é quase um compósito civil-militar, uma presença grande de agentes públicos das Forças Armadas, mas o Brasil também não mudou muito as suas posições nas questões de política nuclear na ONU. Eu estou usando novamente como índice para aqueles tópicos que são relevantes para o realismo político, com uma perspectiva mais militarista de relações internacionais. Mas aqui é interessante, e aqui muda. Aqui muda fortemente. O Brasil aparentemente tem usado a via multilateral institucional para fazer proselitismo de alguns valores, para defender posições que não são compatíveis com a trajetória histórica. Enfim, o Brasil tem dado uma guinada importante nos temas de direitos humanos. Isso é algo que nós intuímos também pela cobertura jornalística, pelo trabalho acadêmico que já está se desenvolvendo nesse campo, mas aqui a gente tem um indicador mais agregado. E eu vou lhes mostrar onde é que está o paroxismo dessa mudança. Está aqui, na questão da Palestina. O grande cavalo de pau nas posições brasileiras na ONU se dá a respeito dos debates das resoluções sobre o conflito israelo-palestino. Notem como o Brasil, que tinha uma concordância baixíssima com os Estados Unidos e, por extensão, com Israel nessas discussões, passa a ter uma concordância alta. E o mesmo raciocínio, só que inverso, vale para a China. O Brasil costumava votar junto com a China, junto com a Palestina. A posição estratégica brasileira para aquela região era mais, digamos, pró-árabe, tendia a ser mais próxima das posições do bloco dos países árabes. O Brasil revisa brutalmente as suas visões sobre o conflito israelo-palestino. E aí o ponto é o seguinte: não é que o Brasil tenha se tornado, digamos, um ator com interesses geopolíticos acentuados na região, que o Brasil se tenha tornado um ator importante naquele teatro geopolítico. Não é isso. Esse é, digamos, um voto que tem uma natureza simbólica. A questão israelo-palestina virou um cavalo de batalha da guerra cultural. Então, basicamente, ao se associar às posições dos Estados Unidos e de Israel, o Brasil, presidente da República, nomeadamente, faz acenos à sua base. Isso tem acontecido. As questões, enfim, de direitos humanos e também para questões que não estão necessariamente contidas no escopo dos direitos humanos. Mas isso é que é importante notar. Para além da disputa israelo-palestina, há um posicionalismo de valores aí. E, claro, o conflito se torna apenas uma espécie de tótem. O Brasil usa desse conflito para mostrar os seus alinhamentos no plano internacional aos Estados Unidos, a Israel, e para o plano doméstico são acenos para os grupos de lobby religioso, não é? Fundamentalmente, e a Miriam falou muito bem sobre isso, os pastores, algumas denominações religiosas que têm presença muito forte, a bancada da Bíblia, por assim dizer. Ok, então esse era o primeiro ponto que eu queria fazer. Vamos para os 3 próximos aqui, e agora os dados são novos. Eu nunca expus esses dados anteriormente. Aqui eu me valho de um trabalho de muito boa qualidade que eu reputo, a tese de doutorado do Mário Valente, teve como arguidora a professora Janina Onucchi. Mário fez uma investigação, e acho que lhe cabe pioneirismo aí. Mário tentou entender como funciona o suposto, o alegado viés comercialista da política externa brasileira.
Porque esse é o tipo de crença que lastreia muito de nossas produções na literatura brasileira, não é? Que o Brasil vai usar a política externa para alavancar desenvolvimento econômico, mas há pouca análise empírica, pouco acúmulo empírico nesse sentido. O Mário fez esse trabalho, se dedicou de forma muito detida, né? Ele foi atrás, construiu uma base de dados importante e desenvolveu um modelo para pensar isso. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Que modelo é esse? O modelo que no estudo de comércio internacional ele é razoavelmente difundido, a ideia do modelo gravitacional de comércio, ou seja, a ideia de que para você entender fluxo de comércio internacional e de uma forma simplificada, para você entender e antecipar os resultados, basta olhar para duas dimensões: tamanho de economia e distância entre países. Ou, explicando melhor, um país X, Brasil, tenderá a ter relações comerciais mais intensas e volumosas com países maiores e que estejam mais próximos territorialmente, né? Então, esse é um modelo, a ideia da gravidade, né? A atração, massa e distância como as dimensões fundamentais para explicar comércio internacional. Aí alguém pode perguntar, então é determinismo? Ou seja, você já sabe as respostas para o comportamento comercial de um ator se você conhece tamanho de economia e distância daquele país em relação a outros países? Claro que não. Tem lugar para política nessa história. E os estados tentam, e têm instrumentos para fazer essas tentativas, né? Os estados tentam estimular fluxos comerciais, avançar em certas direções. E aí, só para citar algumas dessas ferramentas, existem os tratados de livre comércio, os instrumentos jurídicos de um modo geral, as missões empresariais, visitas de presidentes, né? Ou visitas de alto nível, de ministros, e essa é a dimensão que eu vou atacar agora, a criação de representações diplomáticas, postos diplomáticos. O Mário estudou a correlação e até a causação aqui entre criação de embaixadas e volume de comércio bilateral. Isso é muito importante. Tem muita gente que fala a esse respeito e que faz conjecturas, mas, como eu disse, eu não sei se muita gente botou a mão nessa cumbuca. Pois muito bem. E aí a gente está falando de embaixada, tá, pessoal? Não é de consulado, não é de escritório, não é de missão e organização internacional, é estritamente de embaixada. Este gráfico que está aqui na nossa tela, ele sugere que quando houve um incremento no número de embaixadas, remetendo aos anos do governo PT, Lula, Dilma, existiu também um incremento no volume de comércio. Mais do que isso, a linha de cima, a linha superior, diz respeito ao número de embaixadas, né? Então, vocês vão notar que tem um delta aí agudo, enfim, há uma subida rampante da curva. A linha de baixo diz respeito a um conjunto dos 100 maiores parceiros comerciais do Brasil. Olha que interessante, quando aumenta o número de embaixadas, o grupo de 100 maiores parceiros comerciais muda de modo a incluir estados que tiveram embaixadas neles instaladas. Então, ao longo do tempo, isso se vê com alguma clareza. Aparentemente, há uma relação positiva entre a instalação de embaixadas e o aumento dos fluxos comerciais bilaterais. E qual que é a lógica disso? Eu acho que é uma forma, se a gente fizer uma decomposição do tal modelo gravitacional, digamos que criar uma embaixada num país estrangeiro é um jeito de aproximar os países. Então, você pode estar longe geograficamente, mas colocou ali um ponto de apoio com capacidade política que vai acabar trazendo a reboque resultados comerciais positivos. Então, enfim, é uma conversa longa, mas há alguma evidência já na literatura e a partir de metodologia rigorosa, estatística inferencial
cuidadosa, sugerindo que investimento em embaixada melhora fluxo comercial. Vamos lá, vamos adiante. Isso aqui é só decomposição em fatores do gráfico anterior, não vou gastar tempo com isso aqui, não. Vamos falar de Bolsonaro. Como é que ele está lidando com essa situação? Primeiro, vocês sabem que o Brasil tem desinvestido em embaixadas. Esse é um dado objetivo. Mais ou menos 11% a menos, né? A gente está fechando embaixadas ao redor do mundo. Ok, isso não é necessariamente ruim, vejam, é caso a caso. Eu acho razoável a gente, enfim, dar o benefício da dúvida. Há embaixadas que talvez não agreguem muita coisa. Então, assim, mas o movimento geral é esse. Em 2019 foi esse o movimento. E o que é importante dizer? Alguém pode argumentar também assim, mas é um ano só, né? É o primeiro ano do governo. O primeiro ano do governo, para esse tipo de questão, de questionamento que eu estou fazendo, ele é decisivo e é o mais importante. As mudanças de organograma, as mudanças de, enfim, embaixadores, tudo vai acontecer no ano 1 de uma gestão de 4 anos, a gestão presidencial. O jogo é jogado principalmente no primeiro ano desse mandato presidencial. Então, fundamentalmente, o tom da gestão para essas questões que eu estou abordando aqui, o tom já foi ditado em 2019. E notem que, interessantemente, se a gente está entendendo aqui que pessoal diplomático, que ter pessoas no país estrangeiro traz mais comércio e que é uma forma de sinalizar priorização em política externa, percebam que os Estados Unidos, a primeira linha, a linha rosa, não muda praticamente, de Temer para Bolsonaro, os 2 últimos pontinhos. E em relação às demais potências, há um relativo desinvestimento na Alemanha, Europa, como a Miriam bem disse, e um investimento suave em Israel, no Japão e na China. Agora, o mais interessante, o gargalo é muito grande. O Brasil tem 180 pessoas nos Estados Unidos, pessoal diplomático, mais ou menos, dados oficiais de 2019. Nenhum outro país passa de 50. A China tem hoje 48 pessoas lotadas no país. Então, há uma distância muito grande entre o investimento que o Brasil faz nessa diplomacia bilateral com os Estados Unidos e, como dá para ver, uma tendência histórica, não é nada do governo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro ele não atenuou isso, mas é uma tendência nossa, e o resto do pessoal diplomático ao redor do mundo. Um dado importante, só para a gente ter um comparativo. A França, que é um país importante, um país que tem poder de veto, um dos 5 no Conselho de Segurança, a França hoje tem mais pessoal diplomático na China do que nos Estados Unidos. Tá? E o Brasil tem 4 vezes mais pessoal diplomático nos Estados Unidos do que na China, a despeito de a China ser o nosso principal parceiro comercial, de longe, com 27% do comércio exterior, contra 12% dos Estados Unidos. Aqui os dados para os BRICS. Notem que não mudou muita coisa. Houve um leve investimento em termos de pessoal diplomático na China nos últimos anos. O que me chama mais atenção nesse gráfico é que, desde que Temer chega à presidência até hoje, houve um incremento de 50% do pessoal diplomático brasileiro no território chinês, de 32 para 48. Também é significativo. E é interessante notar que não foi governo de esquerda. Temer e Bolsonaro que fizeram esse esforço. Outro dado interessante e contraintuitivo. Bolsonaro recompôs pessoal na região. Paraguai, Uruguai e Argentina, né, os países do Mercosul. Então, ele colocou mais gente nesses países, o que tem a ver com o modelo gravitacional que o Mário usa, né? A ideia de que distância conta muito. Então, se tem um certo viés comercialista histórico,
faz sentido que a gente invista mais nos países da região, a despeito da retórica, né, gente? Que é a retórica anti-Mercosul e tal, que a gente conhece bem, mas a máquina do Itamaraty está sendo operada de um jeito que não é necessariamente, não está coerente com as falas do chanceler e do presidente da República. Outro gráfico interessantíssimo. A despeito do discurso antiglobalista, não há desinvestimento nos organismos multilaterais, ou pelo menos não houve em 2019. Pelo contrário, até aumentou um pouquinho o pessoal na ONU, e aí tem variações muito pequenininhas. Tira algumas pessoas da OMC, que é uma organização, na prática, hoje meio defunta, né? Não tem hoje muita atividade importante, a despeito dos esforços do Azevedo, não tem. E cacifa um pouco mais a União Europeia, mas, na média, a despeito do discurso antiglobalista, o Brasil permanece mais ou menos onde sempre esteve, né? Continua sendo um país que parece levar a sério os fóruns multilaterais. Muito bem, acho que esse era o segundo ponto que eu queria fazer, né? Considerando-se que investimento em pessoal diplomático é índice para um bocado de coisa, inclusive para as vocações de comércio, né, e de universalismo que o Brasil tem, talvez não tenha mudado tanto, né? A gente está vendo a máquina aí mais ou menos intocada em relação ao que veio a herança histórica, né? Então, a despeito de toda a fumaça, de toda a espuma, tem muito, a base ali ainda é muito itamaratiana, ainda tem, pelo menos no nível institucional, ainda tem um peso da inércia considerável. Terceiro ponto que eu quero fazer aqui, viagens presidenciais. Vocês vão se lembrar que essa métrica de viagem presidencial como proxy para priorização de parceiros internacionais, ela recebeu, ou passou a receber muita atenção depois que o Timothy Power e o Jeffrey Kaysen fizeram um artigo, tem uns 10 anos esse artigo, ele circulou muito, foi muito citado, sobre presidencialização da política externa, e a partir dali esse critério das viagens presidenciais passou a ser incorporado numa série de trabalhos de conclusão, de curso, né, dissertações, teses, etc. Esse é um critério importante. Eu me lembro de que no auge do governo Dilma Rousseff, ela começou a receber muita crítica, se argumentava que o recuo da política externa era algo inédito, que ela era uma eremita, que ela estava encapsulada. E eu já dizia isso à época, e me lembro de, enfim, protagonizar até polêmica em jornal, dizendo, não é bem assim, tem um exagero. Se a gente usa as métricas convencionais, pessoal diplomático, viagens presidenciais, investimento externo, ou o contrário, né, ajuda do Brasil a países estrangeiros, não é tão diferente do que foi a nossa média histórica. A curva é normal, o formato é de sino. E eu me lembro, ao dizer isso, certa vez um editorialista da Folha de São Paulo me ligou e me disse, olha, eu andei pesquisando e você é o único nos jornais que defende a Dilma. Eu disse, não, peraí, calma, não é isso, não estou defendendo a Dilma. Só estou dizendo que, com uma análise de mais longo prazo e tomando as métricas objetivas, ela é muito normal. Assim, ela parece com FHC no padrão de projeção. Né? E eu não estou falando qualitativamente, né, gente? A gente pode preferir um ou outro, o jeito de se lançar internacionalmente. Mas os números eram muito parecidos. Né? E aqui a gente tem uma tentativa de cobertura dos anos FHC, Lula, Rousseff, Temer e Bolsonaro. De fato, é um sino a curva. Lula, os anos Lula, né? A gente tomar cada ano como uma observação, eles estão, de fato, no topo, né? Na crista da curva. E o padrão Dilma Rousseff é parecido com o padrão FHC de viagens para o exterior, de países visitados. Há um declínio no governo Temer,
que eu também acho compreensível. Nós sabemos como foi o governo Temer, turbulência doméstica o tempo todo, não é? Então, o Temer recua ao patamar de Sarney, não é? Enfim, digamos, o vale dessa curva foram os anos de Itamar Franco. Itamar Franco foi o menos extrovertido dos presidentes. Mas Bolsonaro retoma, no ano de 2019, um padrão de viagens internacionais que era o padrão da Dilma e do FHC. Então, nada de muito novo nesse fronte também. Aqui, mais um gráfico que eu extraí da ótima tese do Mário, mostrando que há uma correspondência entre destinos de viagens presidenciais e parcerias comerciais, sobretudo entendidas na sua vertente de exportação, para onde que o Brasil exporta. Então, há uma tendência de as viagens presidenciais acompanharem destinos que já são relevantes do ponto de vista comercial para as exportações brasileiras. E como se comportou o presidente Jair Bolsonaro, levando-se tudo isso em conta? O presidente Bolsonaro, no primeiro ano de governo, ele claramente priorizou os Estados Unidos da América. Ele viajou para os Estados Unidos 3 vezes, como nós sabemos, enquanto foi uma vez à China e 2 vezes ao Japão. Isso mostra um certo descolamento, e aí acho que o tempo vai ajudar a formular um juízo mais definitivo, mas, enfim, ele não está necessariamente se balizando pela lógica da criação de laços comerciais, por, digamos, tentar semear, né, novos negócios. A lógica dele é um pouco diferente, como a gente tem mostrado aqui, não é? É uma relação mais balizada pelos aspectos simbólicos. Então, ele vai para onde lhe parece mais interessante do ponto de vista de difusão de uma mensagem, né? Projeção de valores. E assim tem sido, enfim, o rol de viagens que ele fez, a intensidade dessas viagens, mostra isso. Eu só voltei o gráfico para mostrar o seguinte: a Europa desaparece, gente. A Europa não foi destino preferencial. E isso é contraintuitivo, porque, afinal de contas, a Holanda é o 4º parceiro comercial brasileiro, a Alemanha é o 5º. O Brasil tem negócios com a Europa numa escala muito importante, com a França, com a Espanha. Então, isso acho que dá a entender, sugere, e esses dados têm que ser depois consolidados, mas que a lógica comercialista ela não pautou muito este primeiro período do Bolsonaro, né? Esse primeiro quarto do mandato, primeiro ano. Ok, esse era o terceiro ponto que eu queria fazer, vou para o último ponto agora. Outro dado contraintuitivo. Enfim, eu vou ter que falar um monte de coisa aqui, mas a despeito de toda a fumaça, não houve um desinvestimento no Itamaraty. O que é importante dizer? É que a economia brasileira diminuiu. O Brasil hoje tem um PIB que é de mais ou menos 95% do que era em 2011. Então, de fato, o Brasil tem uma economia hoje que é menor do que 10 anos atrás. Esse dado ele é relativo. Então, ou seja, o orçamento do Itamaraty, na verdade, ele encolhe, mas em termos relacionais, historicamente, o espaço do Itamaraty no nosso orçamento federal não diminui com Bolsonaro. Ele chega ao patamar do último ano do governo Lula. Isso é curioso, né? Quem menos investiu proporcionalmente foi a FHC. Na verdade, nesse recorte histórico, foi quem menos e quem mais investiu. Mas Bolsonaro ele não faz, digamos, ele não tira o pé completamente. O Itamaraty ele não está completamente desprovido. Esse é o que o dado entrega. A despeito disso, há diversas frentes e diversos comportamentos que sugerem que o Itamaraty não tem protagonismo mais na definição das pautas e até na implementação da política externa.
A Miriam teve a gentileza de, enfim, anunciar, e de fato eu quero falar sobre isso para fechar essa minha fala. Falar um pouco da política externa, que, como nunca dantes, ela é pós-diplomática, no sentido de que ela começa a ser executada desde a fase de identificação das prioridades até a ponta da implementação, passando ao largo do Itamaraty. O Itamaraty continua sendo um ator fundamental, tá, gente? Muito relevante. Mas há indícios muito importantes de que hoje, como nunca antes, a implementação ela é mais cacofônica. Tem vários atores fazendo coisas não necessariamente de forma coordenada, e isso gera problemas para o vetor resultante, para a política externa enquanto tal, que é implementada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Esse é um dos gráficos que eu mais gosto. É elaborado pelo Vinícius Santos, meu doutorando. Vejam que coisa genial isso aqui. Essas curvas de 2002 a 2019 dizem respeito ao tempo que se dedicou a sabatinas de embaixadores no plenário do Senado Federal. Como se sabe, qualquer embaixador ele tem que passar pela sabatina, pelo ritual da sabatina, e se aprovado maioria simples no plenário do Senado, então ele é enviado para o exterior para ser embaixador extraordinário plenipotenciário. Vejam como mudou esse padrão ao longo do tempo. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui me deixa entusiasmado, porque esse é uma proxy muito legal. Em 2002, e eu vou dizer a vocês, até 2013, era aquilo que eu falei, um ritual. Era na base do todos que estão a favor permaneçam em silêncio, aprovado. Era assim que funcionava, né? Com algum caso divergente aqui e acolá. A partir de 2014 começa a mudar, ou seja, passa a se dedicar mais tempo ao debate, as polêmicas começam a aumentar. Em 2015, a tendência se torna inequívoca. E por que 2015 é um marco? Porque foi a primeira vez na história em que o embaixador de carreira foi barrado. Vocês vão se lembrar desse caso. O irmão do chanceler, não é? O embaixador patriota, ele iria para a OEA, mas ele teve por um voto no plenário a sua indicação negada, recusada. Foi por um voto apenas, e com um quórum que foi histórico. Assim, dos 81 senadores, havia 76 no plenário do Senado Federal. Então, isso já denota uma politização e como o Senado entra no jogo. E a partir de 2015, meus amigos, os debates ficam mais longos. Notem como várias discussões começam a levar, e aí no eixo X é o tempo em minutos. Então, as discussões começam a levar 4, 5 minutos. Né? Antes era, de fato, levava 10 segundos. A partir de 2015, eu diria, começa a ter debate. O Senado começa a apreciar de forma um pouco mais qualitativa e muito mais politizada essas questões. Ok, eu acho que essa é uma proxy legal. A gente está desenvolvendo ainda, Vinícius e eu, mas acho que isso aqui é promissor. Agora, falar um pouquinho de forma mais sobrevoo, né? Falar um pouco mais rapidamente, como que novos atores vão entrando no jogo de forma importante. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não tem se negado a fazer juízos, a fazer juízo de valor sobre a política externa brasileira, no Brasil, quando está no exterior. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal e acidentalmente é filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro. Ele também tem atuado com certa autonomia a respeito de política externa. Um dos casos mais aberrantes foi quando ele foi à Casa Branca e despachou com o presidente da República dos Estados Unidos, né? O que teria gerado, inclusive, desconforto com o chanceler e com o pessoal do Itamaraty, com boas razões. Então, está acontecendo isso, né?
Outra coisa que está acontecendo é o judiciário entrar no jogo. Pela primeira vez na história da República, o STF derrubou uma decisão do Itamaraty. Foi uma decisão monocrática do Luiz Roberto Barroso a respeito daquela ideia que era estapafúrdia e contrária a todo tipo de normativa, as convenções de Viena, que prevêem proteção a pessoal diplomático, consular. Então, corretamente, e usando a sua prerrogativa de guardião da Constituição, o STF derrubou a decisão do chanceler Ernesto Araújo de expulsar a delegação venezuelana do Brasil. Em meio à pandemia, tinha uma série de agravantes ainda. Mas o importante é que foi a primeira vez que o STF faz isso. O STF retifica um curso de ação de forma tão explícita. Outro ponto importante aí é como Gilmar Mendes tem se referido à postura de Bolsonaro durante a pandemia, remetendo a cortes e tribunais internacionais. A gente está acompanhando, essa é uma história que está se desenrolando ainda, mas é importante também notar como o STF entra na parada. Isso é novo. Como também, eu diria, no grau, é novo o modelo de ação externa dos governadores. Mônica Salomão é uma grande especialista, talvez a maior do Brasil nesse tema, e eu adoraria ouvi-la depois sobre isso, mas a impressão que eu tenho também é de que é um novo momento do Pacto Federativo, inclusive. A pandemia precipitou isso. Os 5.500 entes federados, municípios, estados, eles entram numa nova pactuação precipitada pela circunstância da pandemia, e os governadores passam a fazer política externa ou ações externas num grau que é novidadeiro. Essa é a minha impressão também. Outra coisa importante é como alguns ministros e o vice-presidente, que é um membro das Forças Armadas, têm se engajado no fronte externo, mais até do que o presidente, mais até do que o chanceler oficial em alguns momentos. Essas manchetes aí do Estadão, da Veja, sugerem isso. Mourão chegou a ter mais agenda externa que Bolsonaro e Tereza Cristina é percebida por muitos como a chanceler de facto, uma vez que 80% mais ou menos do superávit comercial brasileiro, balança comercial, está relacionado com China, com agronegócio, com exportação de commodity mineral. Então, o papel que ela vem desempenhando junto aos chineses e árabes, enfim, esse fronte do agronegócio é muito importante, é muito relevante para o Brasil fechar as contas. Balança comercial é fundamental para a gente fechar o balanço de pagamentos. E o meu último ponto aqui é como os empresários têm atuado. Hoje mesmo eu lia sobre os bancos, que os bancos brasileiros, Itaú, Bradesco, Santander, acionaram o governo federal, pautando o governo sobre como o governo deveria se posicionar nas questões de meio ambiente internacionalmente. Essa preocupação vem sendo externada por investidores. Os investidores têm tentado executar a política externa extraoficialmente, nesse fronte do investimento, da economia. Isso está acontecendo e, em certo sentido, os aparatos estatais brasileiros vão a reboque dos empresários. É um tipo de policy network, em que o empresariado atua com agentes do poder público, mas que eles têm, de fato, uma capacidade de alavancagem muito importante, muito forte neste momento, periferizando, devo dizer, em várias questões, a própria máquina diplomática oficial do Itamaraty. Acho que era isso. Acho que eu tentei ser mais respeitoso com o tempo que eu dei conta aqui. Meu agradecimento aqui às figuras já nomeadas, Thales, Mário e Vinícius, que foram absolutamente fundamentais para a preparação desse trabalho. E a referência, se alguém tiver interesse em discutir o tema da política externa pós-diplomática, é um artigo que eu publiquei recentemente na revista Global Affairs. Vai ser um prazer depois, nas perguntas e respostas, falar um pouco mais sobre isso. Obrigado, gente. Muito obrigado, Davidson. Se quiser, já excelentes apresentações, as duas. Realmente aprendi muito.
Vou colocar na roda nosso artigo com a Clarissa da Argentina, Giacaglia, para o debate, a nossa percepção também sobre a política externa de Bolsonaro em relação à nossa região, né? Uma opção isolada, de isolacionismo e de solitária, como colocamos. Gente, tem várias perguntas aqui. Janina, fazemos 2 rodadas de perguntas, te parece? Eu acho que sim. Você pegou as perguntas aí, Javier? Estão aqui. Se quiser, eu leio essa primeira rodada. Ok? Acho que podemos fazer isso, né? Ok. Uma rodada, aí eles respondem, depois a gente faz uma segunda rodada e respondem de novo, né? Para não ficar tanta coisa. Tem muitas perguntas. Beleza. Então, a primeira, para a professora Miriam. Qual é o cálculo político de Bolsonaro de optar por encarnar o maior vilão do negacionismo na pandemia? Principalmente, seria jogar para a coalizão Autônomos que o sustenta? Mas haveria algum outro cálculo embutido? Miriam, podemos esperar. Álvaro, o primeiro foi Ulisses. Álvaro, obrigado pelos esclarecimentos, professora Miriam. Podemos esperar uma reação da Argentina, de Fernandes, em meio ao comportamento do Brasil, frente aos vizinhos, de tentativa de aproximação junto ao México de López Obrador, né? Ou seja, a reação entre os outros 2 grandes frente à posição do Brasil. Rafael, obrigado pelas reflexões. Pergunta, essa eu acho que para ambos. Num contexto pós-Bolsonaro, qual país ou países da América do Sul e no mundo apresentariam maiores dificuldades ao objetivo de reconstrução da imagem internacional do Brasil? Outra que eu acho que vai para ambos, e exatamente. Parabéns pelo trabalho, tem chinês. Estou aprendendo chinês, mas ainda não me animo a... Tenho 2 perguntas aqui. Desde que hoje em dia as relações entre Estados Unidos e a China estão se deteriorando, né? Bolsonaro consegue seguir esse passo do Trump com a China? Isto é, haveria uma espécie de... Em que medida, imagino, Bolsonaro consegue seguir esse discurso, né, de Bolsonaro, né, de Trump, né? Esse alinhamento, né? E como a eleição de 2020 nos Estados Unidos vai provavelmente mudar a política externa de Bolsonaro? Interessante pergunta em relação à China. Tem mais 2 e fechamos essa rodada. Ok? Ou melhor, tem mais 3, mas vamos deixar para depois. Porque tem muita coisa aí, eu acho. Ok? Falta Irene, Arthur e Natália, deixamos para a segunda rodada. Ok? Isso. A última é sobre a China. Podemos começar com a Miriam, né? Respondendo? Pode ser? O microfone, Miriam. Quer ligar Obrigada pelas perguntas. Eu vou tentar ser breve, porque eu vejo que já tem uma lista de perguntas ali esperando a próxima rodada. Bom, a primeira foi cálculo do Bolsonaro para assumir o papel de grande vilão do sistema internacional. Um deles, que foi mencionado por quem perguntou, é a fazer vez, né, juntar, se fortalecer junto, agradar aos seus eleitores, ou aqueles que participam das suas redes sociais e que apreciam esse tipo de comportamento, digamos, negacionista, né? Por definição, o negacionismo tem que ser vilão, que tem que ser bonzinho, porque são 2 coisas em oposição. Tá? Então, se ele para alguns é o vilão, para outros pode ser o salvador. Então, é um discurso que ele pega. Agora, eu acredito que, além desse cálculo, existe uma cota de visão de mundo dele e crenças formuladas no decorrer
digamos, da própria carreira política dele, que isso já aparece em outras circunstâncias, aonde identifica, assim como, né, o chanceler dele, identifica o Ocidente não como com exemplo, mas como um espaço em deterioração, um espaço com problemas. E ele, então, apresenta formas de superar. Você ser vilão num espaço de problemas é, por outro lado, você abrir portas para um mundo diferente, para um espaço diferente. Então, acho que, além do cálculo, tem uma cota de crença. Né? Eu não apenas, quando penso em política externa, não penso apenas em cálculos pragmáticos. Eu acho que alguns governantes e formuladores, né, compõem sempre a sua cota de ideologia com a sua cota de pragmatismo. Sobre o Fernandes, já está fazendo isso. Se eles estão montando o grupo de Puebla, na verdade, você tem o López Obrador, o Fernandes e outros dirigentes e ex-dirigentes de esquerda que estão se juntando e dando, digamos, posições alternativas à posição do ProSul, do Grupo de Lima, né, de grupos com os quais nem o Fernandes e nem o López Obrador tinham ideias. Então, acho que sim, ele está fazendo isso. Agora, o que eu acho, que é já passando para o ponto seguinte, que são os países que podem apresentar dificuldades, onde eu acho que a Argentina não terá como atuar, digamos, de certa forma, disputar a liderança com o Brasil, isso não, creio que não acontece na região. E por quê? Porque dentre os países que vão mostrar, oferecer mais obstáculos para o Brasil para recompor a sua imagem, eu acho que não estão os da América do Sul. Em que sentido? Os países sul-americanos, os vínculos com o Brasil são muito fortes. Então, se o Brasil puder recompor a imagem, para eles é um benefício. Eles não funcionam competitivamente com o Brasil, eles funcionam complementarmente. Então, você ser complementar de um país cuja imagem está deteriorada é um problema. O problema ao Brasil é um problema para a região. A recomposição da imagem brasileira é beneficiosa para a região como um todo. Então, acho que não. Eu acho que serão prejudicados pela mudança. Israel provavelmente será, porque a tendência é que um novo governante não seja tão próximo a Israel quanto foi o governo de Bolsonaro, e países que não tenham dependência em relação ao Brasil e que possam, como no caso da China, eventualmente manejar e passar faturas das agressões que lhes foram computadas. Eu acho que esses dois, né? Israel e China. Região não, a Europa não, por que não? Porque a União Europeia está sempre buscando que um país abra portas, sempre busca ocupar, está sempre buscando trazer os países para o lado que considera correto, então não perderá essa oportunidade. Então, eu acho isso. Europa não, América do Sul não, Israel e China provavelmente serão mais reativos à recomposição da imagem. E, por fim, as relações com a China. Eu acho que o Bolsonaro não conseguirá seguir a posição do Trump, pelo que eu falei na exposição, de haver divergências no interior da coligação de governo. Né? Divergências onde os principais que se contrapõem à visão negativa, né? Os negacionistas têm da China, são os exportadores de commodities, não, o agronegócio e os militares. Tem uma boa relação com a China, sobretudo o vice-presidente Mourão, que encarna essa boa relação. E, por fim, a eleição dos Estados Unidos muda a política externa brasileira. Se for eleito governo democrata, sim, porque o governo Bolsonaro, no mínimo, perderá o seu principal aliado, queira ou não. Porque as alianças do governo Bolsonaro não são com estados, não são com países, são com governos transitórios. Então, se Israel mudar o governo, também afetará a política externa brasileira. Se na Hungria mudar o governo, também afetará a política externa brasileira. Na Argentina também, em caso ao contrário. Mas o fato dele estabelecer relações com governos, não com estados, faz com que as eleições e as mudanças de governo nos outros países impactem a política externa brasileira. Isso. Davis. David, manda ver, Davis. Vamos lá.
Tem muito a acrescentar, não. Sobre países que talvez obstaculizem esse processo de recuperação da imagem internacional, eu acho que há uma indisposição da Europa muito grande hoje com o Brasil, né? Sobretudo no fronte do meio ambiente. Eu tenho percebido isso assim, por vários caminhos. Concordo com a Miriam, o problema nosso não é a região, não é a América do Sul, mas na Europa, por diversas falas e gestos em relação à Noruega, França, Alemanha, o Brasil tem perdido capacidade de interlocução e eu acho que não vai ser tão simples esse processo de reconstrução das pontes. Vamos fazer em algum momento futuro, mas não vai ser tão simples essa recomposição. Isso já me conecta com a questão sobre Estados Unidos, eleição neste ano. Miriam está certa novamente. A mudança de partido no poder, partido que assume a Casa Branca, historicamente traz consequências para as relações bilaterais Brasil e Estados Unidos. Aquele primeiro gráfico que eu mostrei na minha apresentação, ele é claríssimo sobre isso. Muito interessante notar, por exemplo, que a despeito de existir uma certa lenda de que Lula se dava muito bem com George Bush, e podia ser até verdade no plano pessoal, mas o governo brasileiro passa a convergir com os Estados Unidos muito mais quando Obama chega à Casa Branca, ou seja, PT e Partido Democrata, né? E isso também é observável até com o Temer. O último ano de governo do Obama coincide com o primeiro do governo Temer. O Brasil concordava muito mais do que depois que o Trump chega ao poder em 2017. Então, isso é mensurável, inclusive. Dá para mostrar isso que eu estou afirmando aqui. A mudança do incumbente, do presidente, sobretudo quando há mudança de partido no sistema bipartidário de facto dos Estados Unidos, isso afeta muito a qualidade da relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Ou seja, e como eu li recentemente isso, e me lembro quem disse na imprensa, mas me pareceu um conselho muito sábio. No momento em que Joe Biden abre 10 pontos de vantagem nas pesquisas de opinião nacionais, uma diplomacia, se o Brasil tivesse hoje, o termo era esse até, talvez tenha sido Hélio Gaspari ou acho que foi o Jânio de Freitas, um dos dois disse isso. Se o Brasil tivesse um chanceler, de fato, ele já estaria fazendo conversas conversas republicanas entre os órgãos de Estado, né, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Itamaraty aqui, para pavimentar o caminho para uma transição mais tranquila, porque a chance hoje de Joe Biden ganhar, de os democratas voltarem à Casa Branca, ela é considerável, ela é importante, né? Deveria estar no horizonte dos nossos diplomatas mais seriamente. Finalmente, a questão da China. Eu começo a sentir que a gente se aproxima daquele momento em que ficar em cima do muro fazendo diplomacia pendular não vai ser mais uma opção. Não que Bolsonaro tenha feito isso em algum momento, ele não fez. Ele sempre deixou muito clara a sua preferência pelo lado estadunidense e vários dos seus ministros, seu próprio filho, acabaram hostilizando a China em diversos momentos. Mas, até o presente instante, não mudou nada na relação comercial. Está, de fato, intocada essa frente. Só que tem questões muito sensíveis estrategicamente, como a questão do 5G, e talvez isso nos force a tomar uma posição. Já há um jogo de provocações, no Twitter, sobretudo, entre chineses e estadunidenses. Vocês devem estar acompanhando isso. Chega a ser engraçado às vezes, né? O embaixador dos Estados Unidos se pronuncia, o da China fala logo depois, já estão se alfinetando, né? Então, ou seja, é mais ou menos aquela lógica de Guerra Fria, e que a guerra era fria para os grandes atores, mas era quente na periferia do sistema internacional. Está esquentando, e o Brasil pode ser instado a tomar partido entre China e Estados Unidos em algum momento breve. Eu acho que pode não demorar muito. Ok, tem mais duas perguntas. 3.
4, 5, rapidinho. Arthur, Tem que pergunta no agradece. chat também, viu, Javier? Você quer ler as do chat e eu leio as outras? Acho que do chat tem duas perguntas. Posso... Porque tem Vamos, uma que vem antes dessas que foram colocadas agora no Q&A, perfeito. tá? Da embaixadora Irene Gala. Uhum. Ela agradece à professora Miriam, né? Muito bom ouvi-la. Quais seriam os atos internacionais que poderiam ser revertidos, né? Que você mencionou. E aí ela diz assim, explico melhor. Na hipótese de uma política externa brasileira que buscasse retornar ao período pré-Bolsonaro, quais seriam os atos internacionais que o Itamaraty iria privilegiar? Aqui E temos... aí perdão. Não, aí volta para as outras questões, Javier, você pode ler. Arthur, como acrescente, para ambos, né? Como a crescente projeção de poder do continente asiático afeta o planejamento da política externa brasileira? Se é que nós supondo que tem planejamento, né? Nessa, por exemplo. De que maneira a pandemia afetará a alocação de pessoal no exterior? Tendo em vista o maior uso de tecnologias, comunicação é bom, porque vai afetar o business, sobretudo, né? Acho que o único que vai faltar é o turismo, porque a gente precisa, em algum momento. Aldo Faleiro, para o professor Davidson. O padrão de votação na ONU para temas de comércio e desenvolvimento não é um bom parâmetro para aferir a inflexão da política externa brasileira nessa área. A mudança central nas posições do Brasil em direção aos Estados Unidos e se afastando da China no âmbito comercial pode ser verificado na OMC. Ele te cutuca com a OMC, muito interessante. O Brasil abandonou o G20 comercial, abriu mão do status do país em desenvolvimento e anteontem copatrocinou com os Estados Unidos texto crítico à China por não ser economia, por não se reconhecer como economia de mercado. Ana Lacerda, rapidinho, né? Essas são as últimas. Agradeço o espaço e a excelente disposição dos professores. Minha pergunta para vocês, ambos. Qual seria uma política externa ideal com relação à atual polaridade entre Estados Unidos e a China? Seria uma espécie de política externa pendular? Acho que Davidson, em parte, respondeu aí. É possível, Daniele, demora na reconstrução da confiança com a Europa, a possível demora na reconstrução da confiança com a Europa pode afetar a internacionalização do acordo Mercosul-União Europeia? Acho que tem outras variáveis aí que podem complicar, que vêm de lá também, e da Argentina. Ana Lacerda, ele acabou respondendo, assim, então já foi, né? Professora Miriam, a última questão. A descentralização do Itamaraty pode ser vista como uma democratização e desburocratização na formulação da política externa brasileira? E aí terminamos com as perguntas. Não sei se alguns dos professores têm alguma, porque tem prioridade. Javier, tem só mais duas questões no chat, eu vou ler, Sim, porque na verdade elas são muito próximas também das perguntas que já foram feitas, né? Porque envolve Estados Unidos e China, eu acho que eles podem aí responder conjuntamente, né? Então tem uma pergunta do Matheus, excelentes apresentações, pergunta para o professor Davidson. Dada a cacofonia, entre aspas, da política externa do governo Bolsonaro, como poderia ser a inserção do Brasil na corrida tecnológica entre Estados Unidos e China, especialmente no que diz respeito à rede 5G e segurança cibernética? E o Robson pergunta, os debatedores, né, para ambos, veem o agronegócio com maior protagonismo sobre o processo da política externa brasileira, no sentido de suplantar o tradicional papel do setor industrial brasileiro? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, são essas as perguntas e eu agradeço aqui o pessoal da UFPE aí, que colocou todos os links, né, das publicações para a gente. Obrigada.
Sim, sugestão de Miriam também, se quiser colocar algum link né, de publicações relacionadas com o... Acho que acabaram as questões aqui, Javier. Miriam? Começo? Bom, vamos lá, vou pegar algumas coisas, porque acho que não são muitas e algumas são superadas por Davidson e outras não vale a pena os dois responderem ao mesmo tempo. Atos internacionais. Eu tenho a impressão, né, que um governo pós-Bolsonaro ele vai começar a atuar rapidamente no que diz respeito aos direitos humanos, em todos os seus votos relativos aos direitos humanos, que é uma área bastante... muita mudança. E a questão da Amazônia, de como vai se situar, tentar recuperar, de certa forma, o papel que o Brasil tinha anteriormente, que, embora não buscasse a soberania, mas sempre articulado com políticas de outros países emergentes que pudessem colocar o país numa situação confortável. Esses dois. E no que diz respeito à América do Sul, acho que vai buscar a aproximação com a Argentina. Mas a Argentina já segue buscando, o Brasil aí responderá. Sobre o agronegócio, porque eu fiquei bagunçado aqui. Eu acho que sim. E isso já vem vindo, né, quer dizer, sendo despontado desde o governo Lula, quando o agronegócio, pouco a pouco, foi, de fato, voltando a ocupar um papel mais relevante dentre as exportações brasileiras. Então, com isso, né, daí para frente, e, sobretudo, depois com a crise da exportação de serviços, a questão das empreiteiras, da infraestrutura, o agronegócio voltou, não, que tinha no passado, a ocupar um papel de mais relevo do que, bom, certamente, serviços e também industriais. Sobre a questão da centralização e desburocratização e democratização da formulação da política externa. Isso é difícil, porque, a priori, desburocratização e descentralização não necessariamente é democratização. Em que sentido? Se começa a política externa a ter atores múltiplos, autônomos, né, muitas vezes não correspondendo ao que poderia ser um consenso, né, uma busca de aproximação, que é o que um regime democrático pressupõe, você ter descentralização com atores autônomos, muitas vezes conflitantes, não é necessariamente a democratização. A democratização é buscar, na maioria, nas articulações possíveis, um comportamento, não comportamentos, digamos, paralelos, que não se tocam. Política externa da União Europeia e Mercosul. Eu acho que o governo Bolsonaro está prejudicando, obviamente, o avanço do governo do acordo Mercosul-União Europeia. Não é o único elemento, né? O Javier citou ali a Argentina, de repente, é verdade, a política industrializante do governo, ou interesses europeus, sobretudo da França e de outros países agrícolas, onde o setor agrícola é eleitor de peso, portanto, define eleições. Agora, o que eu acho, talvez discordando um pouco do Davidson nesse item, é que eu acho que, saindo do governo Bolsonaro, a União Europeia, no geral, né, que é afirmante do acordo, pode ser que alguns países particulares, sobretudo a Noruega, que não está lá na União Europeia, mas a União Europeia vai tentar estender a mão ao Brasil, porque existem, em contrapartida, fortes interesses de assinatura desse acordo por alguns atores europeus e forte interesse da Comissão Europeia, que é um dos implementadores e, às vezes, formuladores de política comercial, a favor da assinatura do acordo. Então, eu acho que, se tirar o entrave, a União Europeia vai buscar a assinatura desse acordo e vai buscar o Brasil, digamos, trazer de volta o Brasil para a agenda de direitos humanos e para outras agendas que os europeus defendem. Por fim, política externa ideal. Não sei, não tenho a menor ideia. Por mim, eu
virava as costas para os Estados Unidos e para a China também. Eu não tenho como defender um ou outro em particular. Apenas acho que a política externa deveria, ou seria mais conveniente que a política externa buscasse mais se contrapor aos ataques, quais fossem. Então, se o governo norte-americano está puxando mais os ataques, caberia contrapor. Mas não sei qual é a política externa ideal. Como parceiro meu particular, eu não desejaria nenhum nem outro. Obrigada. Vamos lá, então. Eu acho que a gente concorda, Miriam. Na verdade, deve ter sido uma desatenção minha, mas, de fato, eu congelei o cenário como um cenário de Brasil governado por Bolsonaro e pensando, sobretudo, no dano que Bolsonaro causa às relações Brasil-Europa. Mas, de fato, se Bolsonaro se vai, eu acho que a gente tem todas as condições de restaurar a boa colaboração com os europeus e com a União Europeia em particular. A gente está de acordo plenamente. A política externa pós-Bolsonaro, como ela deveria ser, ou como seria, digamos, o ideal? Talvez um retorno ao universalismo. Eu sou fã da linha universalista do Itamaraty, a capacidade que o Itamaraty constrói de dialogar com todo mundo. Eu acho que esse é um caminho, e aí, novamente, eu acho que eu estou muito alinhado ao que a Miriam falou, né? Não é eleger o nosso senhor, nosso amo, não é disso que se trata, mas tentar buscar um caminho autônomo e altivo, enfim, um caminho em que o Brasil consiga se colocar nas relações exteriores sem necessariamente ter de pedir a bênção para X ou Y, né? Isso é o ideal. Isso é o ideal. O Brasil com aspiração soberanista, autonômica. Eu acho que seria bom ver esse Brasil. E ao longo da história da República, o Brasil, em vários momentos, mostrou esse tipo de condução na sua política externa. Não é este o caso de agora, né? Como é evidente. Eu falo que o universalismo é o norte a ser buscado porque hoje a gente tem meia dúzia de parceiros. A verdade é essa. O Brasil restringiu muito a sua turma, a sua gangue. Né? A gente está falando de Estados Unidos, Israel, Hungria, Polônia e mais um ou dois países, né? Índia, talvez. Então, o Brasil hoje ele se limitou muito nas possibilidades. Eu também acho, Ravi, mais ou menos. Né? Índia, mais ou menos. Então, o Brasil acabou se limitando nas suas opções, e isso não é bom, nunca é bom. Eu prefiro aquele Brasil universalista de outrora, que é o Brasil construído muito pelo Itamaraty, né? Muito a ideia de nação que o Itamaraty acabou forjando ao lado, claro, de outros atores importantes. O caso, das pessoas na audiência, não me lembro do nome, me perdoe por isso, mas me chama a atenção, e acho que ele está correto, a gente não deve tomar aquele padrão de votação sobre temas de desenvolvimento econômico como um índice infalível para as posições do Brasil em temas econômicos, de modo geral. Eu jamais pretendi isso, tá? Mas esse é um ângulo pelo qual se pode avaliar as posições brasileiras no plano institucional. E além das outras métricas e dos outros fatores que o colega citou, eu ainda acrescentaria a questão da OCDE, que é fundamental para esse governo, né? Parece indicativa de um ânimo de abraçar um certo receituário, um certo diagnóstico sobre a economia internacional, o acordo birregional, Mercosul-União Europeia, tem uma série de outros pontos aí, mas a questão que fica é que nas votações na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil não mudou essa visão, não é? Então, é importante ainda, eu acho que é importante resgatar essa dimensão, porque o Brasil ele não se notabiliza, e isso é uma verdade quase que atemporal. Isso vale para qualquer tempo, qualquer recorte temporal da política externa brasileira.
O Brasil nunca foi liberal ou orientado por pressupostos liberais na sua política externa. O Brasil, desde 1822, e na República de forma também muito clara, o Brasil é uma economia periférica da América do Sul, com vocação agrária exportadora, que se industrializa ao longo do século XX, mas que mantém a atividade de exportação de gêneros primários, minerais e agrícolas muito forte, né, na sua história de inserção econômica internacional, e hoje está até se reprimarizando, né? Teve uma pergunta sobre isso também. É importante lembrar disso, né? O Brasil padece um pouco, hoje em dia, de desindustrialização, e há quem até fale em doença holandesa. O Brasil está viciado em vender soja para a China e outros gêneros, né? Minério de ferro, carne, milho e outras coisas. Então, o Brasil acabou forjando para si uma dependência comercial da China que é ou pode ser muito complicada dentro de algum tempo. Finalmente, e é uma questão que me perturba muito também, se não me engano, foi o Arthur que falou sobre isso, não me lembro mais, corrida tecnológica. Eu me lembro, no domingo agora, os Emirados Árabes Unidos lançaram um foguete para Marte, para exploração de Marte. E é o mesmo país que tem um ministro de Estado só para inteligência artificial. Esse jogo a gente não está jogando, né? Nova corrida espacial, o ciberespaço, a gente ainda timidamente começa a discutir esses novos modos de telecomunicação, internet das coisas. Eu acho que esse é um problema gravíssimo que está posto. A nossa política externa ela não ainda incorporou esse debate. E não é a política externa aí, né, gente? É o Estado brasileiro. A gente não está discutindo isso com o grau de centralidade que talvez devesse estar fazendo. E isso me preocupa muito, viu? Não me lembro quem colocou essa questão, mas eu acho que ela é muito séria. Ela é muito séria. A emergência da Ásia, finalmente, impõe desafios enormes e o Brasil também ainda não se preparou para esse mundo menos ocidental. Dá passos ainda pequenos e ainda começa a tentar dar conta do desafio, mas a gente está atrás também nessa corrida, né? Enfim, e aí o governo Bolsonaro não ajuda exatamente. O Brasil ele acaba fazendo um retorno meio que ao americanismo, e é uma coisa meio nostálgica, que não é necessariamente respaldada pelo melhor interesse nacional objetivamente. Então, duas coisas que me preocupam, para fechar: tecnologia e o mundo asiático, e o Brasil não devidamente preparado para lidar com esse novo mundo. Muito obrigado. Janina, quer fechar? Acho que acabaram as perguntas, né, Javier? Bom, quero, na verdade, agradecer muitíssimo. Tivemos 2 aulas excelentes aqui, né? E tanto que suscitou tantas perguntas, né? Boas perguntas também. Quero muito agradecer a Miriam e ao Davison por terem aceitado participar desse nosso primeiro encontro, né? Nesse nosso primeiro seminário. Agradecer aos colegas, a todo mundo que esteve presente com a gente até agora. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, para ele falar um pouco do nosso próximo encontro, né? Muito obrigado, Janina. Vou ser muito breve. Gostaria de reforçar os agradecimentos já feitos pela Janina, ao Davison e a Miriam pelas excelentes palestras que nos presentearam hoje à noite. E lembrar, então, né, que o ciclo de seminários de Relações Internacionais da ABCP ele continua. Nós teremos mais alguns encontros e eu gostaria de apontar, então, que no dia 20 de agosto, às 17 horas, dia 20 de agosto, às 17 horas, haverá, então, um debate em torno da temática processos de integração regional no mundo pós-pandemia. Essa live, esse webinar, vai ser mediado pela professora Mônica Salomão
e por mim, e terá como convidados a professora Andrea Hoffmann, do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e o professor Andrés Malamud, professor da Universidade de Lisboa. Então, nós faremos a devida divulgação, mas desde já todos aqui estão convidados para participar desse próximo encontro, né? E haverá ainda mais 2 outros que serão oportunamente também divulgados para vocês. É isso, Janina. Muito obrigado. Tá ótimo. Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa semana. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Mônica. Boa Obrigada, noite, Javier. obrigado, gente. Foi ótimo. A vocês. Muito bom.